presidente Jair Bolsonaro, em viagem ao Japão, comemorou mais uma fase da Operação Lava Jato. Pelas redes sociais, Bolsonaro disse: a Polícia Federal deflagra a 67ª fase da Lava Jato. A Operação Tango e Cash objetiva investigar a atuação de possível cartel de empreiteiras, cujo objetivo era vencer licitações de grandes obras ligadas a empresas estatais. Nesta quarta-feira, acontece a 67ª fase da Operação Lava Jato, com o cumprimento de 23 mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. As medidas objetivam concluir as apurações sobre a possível participação de executivos do grupo ítalo-argentino Techint, que diretamente e por meio de suas subsidiárias brasileiras, Techint Engenharia e Construção e Confab Industrial, visando a sua contratação como fornecedora de tubos e equipamentos à Petrobras, participou do cartel de empreiteiras e pagou propina a funcionários de alto escalão de 3 diferentes diretorias da estatal. São investigados ainda por corrupção os próprios ex-funcionários beneficiários das propinas e, por lavagem de dinheiro, seus intermediários, incluindo 2 empresas de consultoria. Foram identificados elementos de atuação cartelizada em favor do grupo Techint nos contratos vencidos para, em consórcio com a Andrade Gutierrez, realizar obras a partir de 2007 na refinaria Landulfo Alves, na Bahia, e em 2010 no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro e, em consórcio com o grupo Odebrecht, construir em 2008 o Gasduc 3 no Rio de Janeiro. Somente esses 3 contratos somaram mais de 3,3 bilhões de reais. Vinculados às obras do Gasduc 3, foram localizados nos documentos do setor de operações estruturadas do Grupo Odebrecht pagamentos de 2009 e 2010, autorizados pelo diretor do Grupo Techint no Brasil, Ricardo Ourique Marques. As transferências lastreadas em contratos fictícios e da ordem de 1,2 bilhão de dólares foram direcionadas a uma empresa de consultoria, a Pipe Consult Engenharia e Representações Eireli, alvo das medidas de hoje. Em outra frente de atuação criminosa no Brasil, o grupo Techint, com a determinação e consentimento da alta administração do grupo ítalo-argentino, ofereceu e pagou, entre 2008 e 2013, 12 milhões de dólares em favor de Renato Souza Duque, como contrapartida à contratação da Confab Industrial para fornecer tubos para a Petrobras. De 2006 até a saída do ex-diretor de serviços, a Confab celebrou contratos com a Petrobras de mais de 3 bilhões de reais. No ano de 2008, os representantes da Confab no Brasil, sócios da BSN Comércio e Representações Eireli, realizaram o pagamento por meio de contas bancárias na Suíça, em nome de offshores controladas por Renato de Souza Duque. Posteriormente, conforme demonstraram os documentos recebidos das autoridades italianas, as transferências ilícitas passaram a ser feitas diretamente pela alta administração do grupo Techint a um operador financeiro ligado ao ex-diretor de serviços. Assim como as investigações apontam, a partir de 2009, para ocultar os rastros da propina, o grupo econômico utilizou-se de transferências no exterior para uma offshore controlada pelo operador financeiro João Antônio Bernardi Filho. Após a Petrobras efetuar as ordens de compra junto à Confab, um de seus executivos no Brasil, Benjamin Sodré Neto, dirigia-se à sede do grupo Techint na Argentina para obter o nome da offshore que seria utilizada para a celebração do contrato fraudulento com a empresa offshore do operador de Renato Souza Duque. Na sequência, as assinaturas nos contratos falsos eram colhidas e os pagamentos ilícitos efetuados. Corroboram a apuração, além do depoimento de colaboradores, a data das assinaturas dos contratos fraudulentos, os dados de imigração dos envolvidos e as 352 ligações telefônicas entre o executivo do grupo Techint, Benjamin Sodré Neto, e o operador João Bernardi, no período de 27 de outubro de 2011 a 15 de julho de 2013. As medidas de hoje buscam ainda esclarecer as razões de pagamento sem razão econômica aparente realizados pelo grupo Techint a Jorge Luiz Zelada. Além de visitas frequentes do diretor do grupo Techint no Brasil, no período de 2008 a 2011, Ricardo Ourique Marques, o ex-diretor da área internacional da Petrobras, recebeu, por meio de contas no exterior em nome de offshores, 539 mil francos suíços em 2012.
Outro alvo de buscas e apreensões hoje é endereço ligado ao ex-gerente-geral da Diretoria de Abastecimento da Petrobras, Fernando Carlos Leão de Barros. Com base em cooperação internacional com a Suíça, foram identificados e bloqueados 3,25 milhões de dólares em contas bancárias ligadas ao ex-gerente. As investigações apontam que estas receberam, sem causa econômica lícita, 527 mil francos suíços de contas controladas pelo Grupo Techint em 2013 e 763 mil dólares de offshores ligadas ao Grupo Odebrecht em 2014. Esse ex-funcionário também foi apontado por colaboradores da Camargo Correia como beneficiário de 2,3 milhões de reais de propinas vinculadas a obras na Repar, transferidas em 2011 e 2012 por meio de contratação simulada de empresa de consultoria, a ETK Consultoria em Gestão Empresarial e Comércio, que também é alvo das medidas de hoje. Além das buscas e apreensões, foram deferidos bloqueio de ativos mantidos em contas e investimentos financeiros na ordem de 70 milhões de reais para os representantes da Confab no Brasil, sócios da BSN Comércio e Representações, e de 1,6 bilhão para Ricardo Orique Marques, diretor do Grupo Techint no Brasil, correspondente à estimativa de prejuízo gerado pelo Grupo Econômico a Petrobras. Atendendo a pedido de assistência jurídica da Itália, o Ministério Público Federal pediu e o juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba deferiu ainda o compartilhamento de provas com as autoridades italianas. O caso desperta a atenção de vários países. De um lado, as medidas também atendem a pedidos de assistência jurídica em matéria penal originado na Itália, que trouxeram informações importantes para a investigação brasileira. De outro, parte relevante das provas que justificaram o pedido foi obtida após a transferência de investigação feita pela Suíça e que se somou às investigações brasileiras. Nesse sentido, o procurador da República, Marcelo Ribeiro de Oliveira, destaca que temos um mosaico de provas que somente foi possível pelo envolvimento de diversos países. Observar a transferência da investigação pela Suíça e a solicitação de auxílio pela Itália nas suas apurações reforça a respeitabilidade da atuação brasileira em matéria de cooperação jurídica internacional. A operação de hoje está amparada em um grande conjunto de provas, dentre as quais se destacam depoimentos e provas fornecidos por diversos colaboradores, pedido passivo de assistência jurídica oriundo da Itália, transferência de investigação oriunda da Suíça, dados bancários, fiscais, telefônicos e telemáticos obtidos a partir do afastamento de sigilo, documentos e mídias apreendidos em cumprimento a buscas e apreensões criminais já realizadas e dados do sistema de tráfego internacional. A Procuradora da República, Jerusa Viecili, pontua que a fase de hoje demonstra um momento de convergência de diversas provas obtidas ao longo dos 5 anos de Lava Jato. A tendência é que empresas, nacionais e estrangeiras, envolvidas no sistema de cartel e corrupção na Petrobras, enfrentem um conjunto de provas cada vez mais robusto. Pelo menos 900 toneladas de resíduos já foram recolhidas das praias atingidas pelas manchas de óleo no Nordeste. Ministros da Defesa, do Desenvolvimento Regional e do Meio Ambiente acompanham de perto o trabalho das equipes que auxiliam na remoção do óleo. O ministro da Defesa esteve em Pernambuco para sobrevoar as áreas atingidas. O voo foi da praia de Boa Viagem até Porto de Suape. À tarde, o sobrevoo foi em Salvador, na Bahia. Segundo ele, desde o início do aparecimento das manchas de óleo, o governo federal vem atuando com ações de monitoramento e redução de danos. Desde o início de setembro, a Marinha está debruçada nisso, com o efetivo possível, com os navios possíveis, com a parte técnica possível, fazendo uma investigação em relação a isso, atuando em relação a isso. Em seguida foi lançado o Plano Nacional de Contingência, que está sendo seguido. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, acompanhou os trabalhos na região de Recife, com militares do Exército, Marinha, equipes do IBAMA, Defesa Civil, Prefeitura e os voluntários. Seguimos limpando as praias, como foi feito aqui, com eficiência. No mesmo dia em que apareceu o óleo, a praia já está limpa e vamos seguindo nesse trabalho. O governo anunciou também 2,5 milhões de reais para apoiar o estado de Sergipe na limpeza das praias afetadas pelo derramamento
vazamento de óleo. Já a Bahia teve reconhecida a situação de emergência. Além da Marinha, IBAMA e a Petrobras, com o apoio dos estados, municípios e voluntários, o Exército também foi autorizado a ajudar nas operações, com cerca de 5.000 homens. O trabalho das equipes na retirada dos resíduos de óleo é acompanhado pelo presidente em exercício, Hamilton Mourão, aqui de Brasília. Hoje ele se reuniu com o comandante da Marinha, Ilques Barbosa. As investigações sobre a origem do óleo derramado continuam. As investigações correm em sigilo, evidentemente para preservar dados importantes. Eu posso dizer que existem instituições estrangeiras que estão nos apoiando. Estão cruzando dados. Tem mais de 30 embarcações aí para serem checadas, né? Dentro do período que a gente julga que pode ter ocorrido o lançamento dessa carga no mar. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.